Olá, meus queridos, estamos começando o mês de dezembro, o último mês deste ano tão complicado, né, que tivemos, mas não podemos esquecer que esse é um mês em que nós comemoramos o Natal, né? E para muitas pessoas o Natal tem esse significado de troca de presentes, né? De comidas, família reunida ao redor da mesa, né? Isso é muito bom, é muito gostoso, essa confraternização é muito legal, mas poucas pessoas entendem o significado do Natal. E eu quero, com a ajuda de Deus aqui, mostrar para você, passo a passo, né? Começando hoje, toda segunda-feira, na meditação da semana, falando a respeito do significado do Natal. Nós sabemos que Natal significa nascimento, e fala do nascimento de Jesus Cristo, né? Quando você pergunta a alguém, qual é a sua terra natal? Isto é, onde você nasceu, né? Então, Natal fala de nascimento. E você sabia que o nascimento de Jesus, que é o Natal que nós comemoramos, foi anunciado lá no Velho Testamento pelo profeta Isaías, centenas de anos antes de Jesus nascer, vir a este mundo. O profeta Isaías já havia profetizado o nascimento dele através de uma mulher, de uma menina, né? Ele ia nascer. Então é interessante que quando a gente fala de Jesus que nasceu de uma mulher, de uma virgem, né? Muitas pessoas não aceitam isso, mas preferem algo mais fantástico, né? Como aquelas histórias de mitologia, né? Religiões aí que tem umas coisas muito fantásticas, né? De animais com deuses, mas Jesus veio como ser humano obedecendo toda a ordem, as leis da natureza. E lá em Isaías capítulo 7, versículo 14, diz assim, e é repetido aqui em Mateus, né, que foi um apóstolo de Jesus, em Mateus capítulo 1, versículo 23, diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Olha, interessante, porque já falava que nasceria de uma virgem. E Maria, mãe de Jesus, né, ela estava para casar. Naquela época, a mulher, quando ela tinha sua primeira menstruação, a jovem, ela já era prometida, ela já estava antes prometida para casamento. Então, quando ela menstruava, ela estava pronta para casar, às vezes casava novinha, com 13, 14 anos de idade, não é? E Maria estava pronta para casar quando o anjo do Senhor apareceu para ela e disse: olha, você é bem-aventurada. E essa palavra, quando falou de bem-aventurada, Maria sabia muito bem, porque essa palavra significava que era uma mensagem de Deus para ela, que o Messias nasceria dela, o Salvador viria dela. Ora, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, Ele deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. Porque lá em Gênesis, quando Adão pecou contra Deus, houve uma separação. Deus expulsou Adão e a sua mulher, Eva, do jardim do Éden. E a partir daquele momento criou uma barreira entre Deus e o ser humano. E para essa barreira do pecado ser quebrada, a Bíblia diz que é só com derramamento de sangue de alguém sem pecado. Então, na humanidade, todos nós, a Bíblia diz que nascemos em pecado, somos pecadores. E foi necessário, então, o Filho de Deus, que vivia numa religião espiritual, né? E espírito não derrama sangue, ele teve que nascer como ser humano. Ele se desfez de toda a sua glória, né? De Filho de Deus, né? Deixando o seu trono à destra do lado direito do Pai, e ele se fez ser humano e nasceu de uma mulher obedecendo todas as leis da natureza. Então, quando Maria concebeu
por obra do Espírito Santo, que ela não teve contato com José nem com ninguém, né? Não teve sexo com José nem com ninguém, ela estava prometida a José para casar. Ela ficou grávida sem a participação do homem. Por quê? Porque se houvesse uma participação de José, Jesus não nasceria sem pecado. Então, o ventre de Maria foi usado pelo Espírito Santo para poder gerar Jesus. E se você ler aqui em Mateus, você vai ver que José não teve relações com ela até Jesus nascer. José ficou, não é, meio perdido com essa situação, quando soube que ela estava grávida, e Maria era passiva de morrer apedrejada por traição. Naquela época, a lei dizia isso. Mas José, por amor a ela, ficou isolado para pensar, e o anjo do Senhor foi lá falar com ele, para tirar a dúvida da mente, do coração dele, dizendo: José, o filho que Maria está esperando é a obra do Espírito Santo. Então, ele é o Salvador da humanidade, e você vai colocar o nome nele de Jesus. Ah, mas você viu Emanuel aqui, falou de Emanuel na profecia. Sabe o que significa Emanuel? Deus conosco. Isso que o povo hebreu tinha o que chamam de hebraísmo. Eles colocavam um nome com uma frase, um significado, ou uma profecia, ou uma gratidão, uma palavra de gratidão. Por exemplo, Daniel é o Senhor é o meu juiz, não é? Então, assim também, Emanuel significa Deus conosco, isto é, Deus ser humano, na nossa dimensão física. Ele saiu da dimensão espiritual e veio para a dimensão física através de Maria. Ele nasceu como ser humano, cumpriu, né, para cumprir toda a ordem, as leis da natureza, até chegar o momento dele cumprir o plano de Deus. Mas esse nascimento de Jesus já começou a ser anunciado lá no Velho Testamento, na época de Isaías e muito antes até, né? Mas que se você quiser saber mais profundamente toda essa história, não é? Venha participar conosco aqui nesses nossos cultos durante esse mês de Natal. Nós vamos estar dando uma literatura para você, um livro que você vai entender todo esse mistério, toda essa história, porque a história do Natal é muito bonita, é muito profunda, é a preocupação de Deus Pai conosco, querendo resgatar a nossa comunhão com Ele. E para isso, Ele usou o seu Filho, deixou Ele vir a este mundo para pagar um preço que era nosso. Morrendo na cruz, derramando o seu sangue, e por isso Ele pôde derramar o seu sangue, porque só com o sangue puro dele é que, através da fé em Jesus Cristo, entregando a sua vida a Jesus, você vai ter autoridade, Deus te dá outorga essa autoridade de você ser liberto e resgata, não é, a nossa comunhão com o Pai. E a gente volta a ser abençoado, ouvido por Deus. Quando você orar, Deus vai ouvir a sua oração e vai responder. Mas Maria, ela recebeu essa mensagem. O anjo chegou e disse: Maria, você é a bem-aventurada, né? Nós cremos que Maria foi uma mulher muito bem-aventurada, né? Foi abençoada por Deus por gerar o Filho de Deus, né? Então, essa é a celebração do Natal. Mas nós vamos nessa caminhada durante esse mês, esses próximos domingos, as próximas segundas-feiras, aliás, falando, e domingo também aqui na igreja nós vamos estar falando. E nós vamos estar celebrando a vinda do Salvador, a vinda de Jesus Cristo, não é? E gostaríamos que você estivesse conosco para celebrar também. Tá bom? Então esse é só o começo, nós vamos continuar com a nossa história, não é, para que você entenda o verdadeiro sentido do Natal, tá bom? Então, uma profecia, Deus Emanuel, Deus conosco, e foi isso que o Senhor fez. O Filho de Deus, que também é Deus, se fez carne e habitou entre nós, não é? Para quê? Para nos salvar, para nos resgatar a comunhão com o Pai. Tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus prepare a sua vida, o seu Natal, que Cristo possa nascer no seu coração, na sua vida, para transformar a sua vida, para te libertar
de todo mal, para abençoar a tua casa, tá bom? Deus abençoe, aguardamos você aqui no domingo, esperamos você estar aqui conosco para juntos nós estarmos louvando e engrandecendo o nome daquele que veio a este mundo para nos salvar, Jesus Cristo. Deus te abençoe e até segunda-feira. Boa semana.